que são esses dispositivos da indústria 4.0? Hoje nós vamos falar sobre sensores. Os sensores são dispositivos eletrônicos responsáveis por captar algum tipo de energia do ambiente e relacionar com alguma grandeza que precisa ser medida. Entre elas podemos ter temperatura, pressão, posição e aceleração. Todo sensor é um transdutor, pois a partir de todas as conexões físicas, ele realiza uma conversão das grandezas físicas num sinal elétrico. Com a ascensão da automação, o uso de sensores na indústria cresceu de forma exponencial. Nós já entendemos que os sensores funcionam como forma de captar uma grandeza física e responder a esse estímulo de uma forma eficaz. Mas afinal, como é a estrutura de um sensor? Um sensor possui 3 componentes. Na parte do setor sensitivo, é onde vai a tecnologia escolhida para a aplicação do sensor. Já na eletrônica, é o ponto que transforma a grandeza física em elétrica. Já na emissão de sinal, é onde contém a eletrônica que está ligada a um sistema de comando. Bom, tratando das características gerais dos sensores, nós temos principalmente a sensibilidade, a linearidade, a faixa de atuação, a exatidão e a precisão. A sensibilidade indica a razão entre os sinais de saída e de entrada, captando pequenas diferenças entre os sinais. Por exemplo, um sensor muito sensível é aquele que fornece uma variação na saída até mesmo para pequenas variações na grandeza medida. Já a linearidade é o grau de proporcionalidade entre o sinal gerado e a grandeza física, ou seja, quanto maior a linearidade, mais fiel é a resposta do sensor ao estímulo. A faixa de atuação, por sua vez, é o intervalo de valores da grandeza em que pode ser utilizado o sensor, sem causar uma destruição nem uma imprecisão na leitura. A exatidão consiste na aptidão do transdutor de fornecer respostas próximas ao intervalo pré-estabelecido, que é feito por um medidor padrão. A precisão indica a característica dos sensores de fornecer informações a partir de um erro relativo máximo, com um certo grau de repetibilidade. Tipos e aplicações nas indústrias. Com o avanço da tecnologia, os diferentes tipos de sensores não param de surgir. Eles são essenciais em fábricas que aderiram à indústria 4.0. O avanço é tanto que já existem redes de sensores, onde integrando vários deles há a possibilidade da leitura de mais de uma informação, criando assim os sensores inteligentes. Os sensores podem estar nos mais diferentes equipamentos, sejam eles nos equipamentos de proteção individual, nas roupas dos funcionários, enfim, em qualquer lugar. Com isso, nós vamos trazer alguns exemplos e suas aplicações nas linhas de produção, sendo o primeiro os sensores de pressão. Ele determina a pressão aplicada a ele. É amplamente utilizado na fabricação de produtos robustos. Ele pode ser utilizado em objetos, ar comprimido, gases e líquidos. Eles atuam em linhas de produção como controle de pressão para regulação de bombas, controle do vácuo no armazenamento de bebidas, medição de pressão de líquidos e gases. Agora iremos falar um pouco sobre os sensores indutivos, capacitivos e fotoelétricos. Sensores indutivos trabalham com um campo magnético que atua na detecção de peças metálicas a partir da interação entre a peça e o campo, ou seja, pela proximidade. Os sensores capacitivos operam com campos elétricos que conseguem identificar objetos metálicos e não metálicos, através também da sua proximidade. Sendo assim, são ótimos sensores de posição. Os sinais podem ser analógicos, que identificam a distância proporcional do objeto ao sensor, ou digital, que identifica a presença ou ausência do objeto. E listarei a seguir algumas de suas aplicações. O indutivo geralmente é utilizado na substituição de chaves de fim de curso, contagem de peças, detecção da passagem em posicionamento e na detecção de velocidade de processos. Capacitivo são ótimos controladores de níveis máximos ou mínimos de líquidos ou de sólidos, contadores e verificadores de produtos não metálicos em processos químicos, alimentícios e farmacêuticos. Já os sensores fotoelétricos funcionam a partir da emissão e recepção de um feixe luminoso indicando a presença ou não de um objeto. Esse feixe pode ser emitido por um LED,
um infravermelho ou por um laser, possuindo uma alta velocidade de leitura e de transmissão de dados. São divididos em 3 categorias principais. Sensor difuso, onde o emissor e o receptor estão no mesmo corpo, e o objeto é identificado quando a luz incidente é refletida para o receptor. Já o sensor retroreflexivo, onde o emissor e o receptor estão no mesmo corpo, ele necessita de um espelho prismático e o objeto atua na interrupção do feixe luminoso que chega no receptor. Já o sensor de barreira, ele é diferente, pois ele tem o emissor e o receptor em corpos diferentes. O emissor emite um feixe diretamente para o receptor, e a leitura é feita quando o feixe é interrompido. As aplicações práticas estão mais atuantes nas contagens de produtos em supermercados, na verificação de alinhamento, gatilho para outros processos, monitoramento de portas automáticas e detecção de presenças. Sensores ultrassônicos detectam variações a partir de ondas ultrassônicas. Os sensores emitem pulsos ultrassônicos que são refletidos pelo objeto em questão, retornam para o sensor, que analisa esse tempo de retorno e a intensidade do mesmo, convertendo-os em um sinal elétrico. Os sensores ultrassônicos são os mais precisos atualmente, não tendo restrição quanto ao tipo de material a ser analisado e não sofrem influências de alterações no ambiente. Eles são muito utilizados para o carregamento de materiais em equipamentos móveis, na indústria de comidas e bebidas, para medição de nível e para o controle de portas, portões e elevadores. A vida útil dos sensores pode ser considerada ilimitada e eles são muito utilizados na linha de produção para garantir a segurança dos funcionários e dos usuários do produto, além de ser uma forma de evitar possíveis problemas na linha de produção.